Irmãos, boa noite. Nós estamos meditando na palavra de Deus, segundo o que Deus deu a João, seu servo, na sua primeira carta, capítulo 3, do versículo 1 ao 10º. Primeira carta de João, capítulo 3, de 1 a 10. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, Senhor, nós estamos pela Tua graça e misericórdia prestando culto a Ti. Nós estamos em comunhão contigo e uns com os outros neste lugar que Tu mesmo escolhestes e erigistes. Aqui Tu nos tens abençoado e multiplicado. Aqui Tu tens manifestado a Tua glória sobre nós, em nós e através de nós. E agora nós te rogamos que Tu nos tomes pelas Tuas mãos e nos conduzas, e nos mostres todas as maravilhas do conhecimento do Teu nome, pelo entendimento e compreensão da Tua palavra. Faze-nos, ó Pai, entrar nesta hora nos Teus arcanos e em toda a majestade do conhecimento do Teu nome, a fim de que possamos ver com os olhos da nossa fé tudo aquilo que Tu tens reservado para a nossa esperança. E a nossa esperança é a semelhança com Jesus Cristo, Teu unigênito Filho. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, no domingo passado e hoje pela manhã, nós falamos a respeito da esperança da semelhança. É sobre isso que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está falando. Ele faz aqui algumas declarações que vão muito além da nossa compreensão, da nossa capacidade de entender, porque pela revelação de Deus, ele penetra nos mistérios de Deus a respeito da vontade de Deus para conosco. Ele declara que nós somos filhos de Deus. Esta é uma realidade. A palavra de Deus nos diz isto, porque isto é o que Deus estabeleceu para conosco desde antes da criação do mundo. Hoje nós citamos a passagem das Escrituras que foi dada ao apóstolo Paulo, que diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Predestinação é eleição. E a Bíblia diz que a nossa eleição foi feita quando nada existia ainda. E nessa eleição Deus determinou que os filhos que ele traria à existência seriam a imagem e semelhança do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Nós também lembramos que o Espírito Santo de Deus está operando em nós, em todo o tempo de cada dia, para nos tornar à imagem e semelhança de Jesus Cristo, que por sua vez é a exata expressão do ser de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, disse que o poder de Deus em nós opera de tal maneira que nós sejamos elevados à estatura de varão perfeito, cujo padrão é Jesus Cristo. Imagem e semelhança. Esta é a nossa esperança e é disso que trata a passagem que nós lemos. Antes da criação do homem, Deus, na Trindade, ele propôs o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E nós lembramos as palavras de Davi, que era um grande conhecedor da palavra de Deus, e que recebeu de Deus revelações, como profeta que era. E lá no Salmo 17, Davi diz: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Davi estava olhando para a ressurreição final. Quando eu acordar, quando eu ressuscitar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Lá no Antigo Testamento, onde pouco se fala a respeito da ressurreição final, Deus concedeu a Davi ver a ressurreição final.
e ter a certeza de que na ressurreição final, ele se tornaria em alguém que traria toda a plenitude de satisfação para ele. Nós usamos muito a palavra satisfação. Mas será que todos nós sabemos o que ela significa? Geralmente, quando nós comemos bem e bastante, nós dizemos: estou satisfeito. Quando nós nos levantamos da mesa satisfeitos, significa que naquele momento nós não precisamos comer mais. Comemos o suficiente. Estamos satisfeitos, estamos plenos. Nós estamos satisfeitos com a vida? Está tudo bem? Não precisamos de mais nada? A nossa vida é uma plena satisfação? Creio que não. No nosso dia a dia nós temos várias necessidades e nem sempre os nossos projetos são inteiramente realizados. Nesta vida sempre há insatisfação. Sempre falta alguma coisa. E isso por causa da presença do pecado entre nós, isso por causa das nossas limitações, que são muitas, por causa da ameaça da morte, da enfermidade. A palavra satisfação, ela nunca vai poder nos pertencer realmente enquanto Jesus Cristo não voltar e nos conceder toda a plenitude de satisfação, conforme nós vamos ver durante essa mensagem. Mas Davi diz que eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. A semelhança vai trazer satisfação, completude, plenitude, felicidade. Durante a exposição que nós já fizemos, falamos que a esperança da semelhança deve nos estimular à santidade, à pureza. E nós acabamos de ver isso também nas leituras que fizemos no início do culto. Lá na segunda carta aos Coríntios fala que nós devemos buscar a pureza, fugir da impureza. Porque a impureza, ela é absolutamente contra a santidade de Deus. Dissemos também que a santidade não admite o pecado. Isso está no texto que nós lemos. O pecado, ele não tem nada a ver com Deus, porque ele é do diabo. Falamos hoje pela manhã a respeito da distinção entre filhos de Deus e filhos do diabo. Vamos repetir aqui a leitura que eu vou fazer
do versículo 7 ao versículo 10. Acompanhe com atenção, por favor. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Nós encerramos a exposição hoje pela manhã, lembrando do ensino da palavra de Deus a respeito dessa distinção. E citamos aqui a passagem lá de Gênesis capítulo 3, que diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavras de Deus julgando Satanás pela queda do homem no pecado. Deus está dizendo para Satanás que Satanás será julgado com uma inimizade entre ele e a mulher, entre a descendência de Satanás e a descendência da mulher, especificamente o descendente da mulher, que é Jesus Cristo. Deus estabeleceu que essa inimizade existiria sempre, até o fim, até o dia da volta de Cristo. E essa inimizade, ela seria atuante, dinâmica, concreta, real, em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. E isso é constante, é ininterrupto. Aqui no texto que nós lemos está dizendo que Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio para destruir as obras do diabo, desfazer as obras do diabo. A tudo aquilo que o diabo fez lá no Éden, com todas as suas consequências, Jesus Cristo veio para desfazer. Jesus Cristo veio para reverter toda essa situação de destruição, de corrupção, de morte, causada pelo pecado. Quando Jesus Cristo estava pregando o Evangelho de Deus e a sua missão, certa ocasião ele disse: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Jesus estava falando da chegada do reino de Deus, e o que é que a chegada do reino de Deus iria produzir? Qual a reforma?
qual a transformação que aconteceria no mundo com a vinda de Cristo, com a chegada do reino de Deus com poder. Antes que Jesus Cristo começasse a atuar, a exercer o seu ministério, e todo o tempo passado, as pessoas viviam presas ao poder de Satanás. As pessoas eram possessas pelos demônios e não havia quem as livrasse. Não havia quem pudesse libertar as pessoas das suas enfermidades e deficiências. As nações do mundo todo estavam em trevas. Todos eram dominados e oprimidos pelas trevas do inferno, pelas trevas do pecado. A ignorância a respeito de Deus era completa. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio como luz para o mundo, para a humanidade. E aqui Jesus Cristo está nos apresentando uma metáfora de algo que passou a acontecer com o início do seu ministério e está acontecendo até hoje. Eu quero aqui agora fazer perdão da palavra, um link. Eu nem sei o que é isso. Eu sei que é coisa de informática, de computador, mas também eu sei que link significa fazer uma ligação. Então deixa eu ser moderno, usar a palavra link sem mesmo saber exatamente o que significa isso e como é que faz, mas eu faço isso lá no meu computador. Dou um clique lá e faço o link. Então me deixa fazer um link aqui. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, a Bíblia diz que haverá um período de 1000 anos em que o reino de Cristo vai dominar todos os demais reinos e todo o poder. Esse período de 1000 anos, ele está sendo esperado por uma grande facção do mundo evangélico. Os crentes pentecostais e neopentecostais, especialmente os dispensacionalistas, estão esperando este período. Dizem eles que é um período em que Jesus Cristo vai reinar sobre a terra, em um trono, lá em Jerusalém, no Monte Sião, e que toda a terra estará sob o governo de Cristo. Isso é uma interpretação literal dos 1000 anos citados em Apocalipse 20. E essa expressão, 1000 anos, só existe ali. A gente chama isso de milênio. Só que Jesus Cristo, tanto no Evangelho de Mateus, quanto de Lucas, quanto de João, Jesus Cristo diz que
o seu reino está trazendo uma restrição ao poder de Satanás, está prendendo Satanás, está amarrando Satanás para reduzir o seu poder sobre as nações e sobre toda a humanidade. Desfazendo o link, o que a Bíblia está dizendo através do evangelista Mateus é que nas palavras de Jesus Cristo, o início do seu ministério aprisionou Satanás. Não por 1000 anos literais, mas por todo o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Porque desde a primeira vinda de Cristo, desde o início do seu ministério, o poder de Deus começou a operar para amarrar, para prender Satanás. Lá no livro de Apocalipse, a figura usada é a de um anjo que desce do céu, amarra Satanás, atira-o num abismo e o prende por 1000 anos. É exatamente disto que Jesus Cristo está falando. Porque agora a esperança chegou. E Jesus Cristo começa a desfazer as obras do diabo. E uma das evidências disto é a expulsão de demônios, a cura das enfermidades, a ressurreição de mortos, a pregação do Evangelho. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Chegou. Ou como pode alguém entrar na casa do valente? Satanás. E roubar-lhe os bens, as pessoas que estão aprisionadas por ele, sem primeiro amarrá-lo, prendê-lo, restringi-lo. É o que está lá em Apocalipse. E então lhe saqueará a casa. E a casa está sendo saqueada até hoje e vai continuar sendo saqueada através da conversão das pessoas até o dia da volta de Cristo. É o milênio. Não são 1000 anos literais. É o tempo entre a primeira e a segunda vinda, em que o poder de Deus está atuando para trazer a luz do Evangelho para as pessoas estão se convertendo, estão sendo libertadas do império das trevas e transportadas para o reino de Cristo. As pessoas estão sendo libertadas de Satanás de todas as formas. Recentemente surgiram alguns vídeos na internet do resultado do uso de uma droga muito potente que está sendo disseminada pelo mundo e está chegando ao Brasil. Nos vídeos, as pessoas que estão drogadas, elas ficam totalmente apáticas, elas ficam encurvadas numa grande humilhação física.
elas cambaleiam, elas não têm equilíbrio, elas perdem a noção da realidade. O efeito dessa droga é tão humilhante para a dignidade humana. As pessoas não se importam com a sujeira, com a imundície. Não se importam com o que possa acontecer como consequência do uso da droga. Mas se uma pessoa dessa crê no Evangelho, ela é libertada instantaneamente. Isso já foi visto vezes incontáveis. Eu tive um amigo que me contou a história da sua conversão, e eu poderia contar inúmeras histórias de conversão desse tipo, mas eu quero me referir apenas a essa, a conversão do Carlos Vanderlei. Ele era viciado em bebida, e um dia ele estava andando completamente bêbado pela rua, e foi atraído pelo som de cânticos de uma igreja presbiteriana. E quando a gente está bêbado, e aqui eu posso dizer de experiência própria, qualquer coisa nos atrai, a gente quer diversão, novidade, qualquer coisa atrai. E ele foi atraído pelo som dos hinos e entrou no pátio da igreja e se escorou na janela, uma das janelas lá do templo, porque ele não conseguia ficar de pé. E começou a ouvir os hinos e ouviu a pregação. E a mensagem do Evangelho entrou no seu coração. E instantaneamente, num piscar de olhos, ele saiu de quase um coma alcoólico para uma completa sobriedade. O indivíduo ficou 100% bom, sóbrio, instantaneamente. E entrou no templo para ir à frente, aceitando o apelo para receber a Cristo. É o poder de Deus. E a única coisa que pode libertar alguém dessa humilhação que Satanás impõe sobre o ser humano através das drogas é o poder de Deus, é o Evangelho. Isso é resultado do reino de Deus que chegou com Jesus Cristo, amarrando Satanás e impedindo que ele escravize a vida de todas as pessoas indistintamente. O reino de Deus veio para trazer libertação para aqueles que foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Com a vinda de Cristo, Satanás ficou impedido de dominar indistintamente todas as nações e todas as pessoas. O seu poder foi
amarrado, foi restringido. Eu li aquilo que Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus. Mas o evangelista Lucas, ele narra a mesma coisa, o mesmo episódio com as seguintes palavras: se porém eu expulso demônios pelo Espírito, quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, isto é, Satanás, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, Jesus Cristo, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Ou seja, liberta aqueles que estão sob o poder de Satanás. E o apóstolo João diz assim, Jesus diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Será lançado no poço, amarrado. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus Cristo estava falando da atração irresistível da graça de Deus no Evangelho. E essa graça vigora até hoje e vai vigorar até o dia da volta do Senhor Jesus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, nós lemos na segunda carta aos Coríntios que nós somos embaixadores em nome de Deus, rogando que as pessoas se reconciliem com Deus. E o tempo da reconciliação é hoje, é agora. Este é o dia sobremodo oportuno. Este é o dia da salvação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos confiou o ministério da reconciliação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É o poder do Evangelho transformando, renovando, regenerando, trazendo a salvação e o poder de Deus sobre a vida da pessoa que o recebe. O texto que nós lemos também fala que a vitória final e definitiva será da esperança. Olhem só, vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Esse ver aqui não é simplesmente contemplar. Quando Jesus Cristo fez a oração sacerdotal na véspera da sua morte, Ele disse para o Pai: Pai, a minha vontade é que onde eu esteja,
estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste antes da fundação do mundo. Esse desejo de Cristo de que nós vejamos a sua glória, esse ver não é simplesmente contemplar, observar, é compartilhar, é desfrutar. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Deus com Cristo Jesus, co-herdeiros do reino de Deus. Então, quando diz que nós vamos vê-lo como Ele é, gente, isso é maravilhoso demais, porque significa que nós vamos ser como Ele. Calma aí. Nós não vamos ser deuses, tá? Nós vamos receber em nós a perfeita imagem e semelhança de Deus, segundo a pessoa de Cristo. Nós não vamos ser divinos, nós não vamos ter divindade. Os pentecostais e neopentecostais andam dizendo por aí que nós somos deuses, porque a Bíblia está dizendo que nós somos filhos de Deus. João nos disse isso, nós acabamos de ler isso. Agora somos filhos de Deus. Os pentecostais e neopentecostais, com base nisso, estão dizendo que nós somos deuses. E eles ainda dizem, filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, deusinho é. Gente, isso é profanação. Isso é brincar com a palavra de Deus. Nós somos filhos de Deus em Cristo, porque Deus nos adotou pela fé, por causa da justiça de Cristo que foi imputada a nós. E como os filhos de Deus, diz a Bíblia que nós somos também herdeiros, herdeiros de Deus em Cristo Jesus, co-herdeiros com Cristo Jesus do reino de Deus. Até onde isso alcança, nós não somos capazes de calcular. Mas nós sabemos que o Espírito de Deus habita em nós, porque o Espírito de Deus está em nós e nos convence de que nós somos filhos de Deus. Nós chamamos a Deus de Pai, conscientemente, pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo testemunha com o nosso espírito que, como filhos de Deus, nós temos privilégios, direitos e deveres. Privilégios, direitos e deveres divinos, mas não divindade. Mas quando João diz que nós vamos vê-lo como ele é, isso significa que nós vamos compartilhar da sua imagem e semelhança. Vamos ser como ele é. O apóstolo Paulo já havia dito lá na carta aos Filipenses, que quando Jesus Cristo voltar e nos ressuscitar, nós teremos um corpo ressurreto igual ao corpo de Cristo. Glorioso, poderoso. Isso fará parte da imagem e semelhança.
Então a glória de Deus vai ser estampada na nossa face, no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa consciência, na nossa vontade, em todo o nosso ser. A Bíblia diz que nós vamos resplandecer como luzeiros no firmamento. Eu não sei o que é isso. Não sei se o nosso corpo vai brilhar, alguma coisa assim. Porque a palavra resplandecer nem sempre significa um brilho físico notável, como acontecia com o rosto de Moisés no Antigo Testamento. A palavra resplandecer na Bíblia tem às vezes o significado de glória, de honra, de exaltação. Essa semelhança como ele é, tem o significado de glória, de poder, de domínio, de beleza e de imortalidade. Ver a Jesus Cristo como ele é significa ser revestido de glória, de poder, de domínio. Lembra? Lá no início, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o que vem depois? Vamos interagir? Quem se lembra? O que vem depois? Qual a frase que vem a seguir? 3 palavras. Tenha ele o quê? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele? Não? Domínio. Nós temos domínio. O domador tem domínio sobre a fera. O motorista tem domínio sobre o carro. O comandante do A380, nossa, aquela máquina gigantesca. Que o comandante do avião é capaz de fazer decolar. Isso é domínio sobre a ciência e a tecnologia. Mas o domínio que nós estamos esperando é aquele que Deus deu ao homem antes do pecado. E que ele perdeu na maior medida, na maior extensão, na maior proporção. Esse domínio será recuperado quando Cristo se manifestar, porque nós seremos como ele é. Ele nos vai dar do seu poder para o domínio sobre toda a criação, sobre tudo, sobre as leis da natureza, sobre todos os mistérios do cosmos. O que é que nós vamos ter com esse domínio? Quais serão as nossas capacidades? Dizem que
o homem mais inteligente que já passou pelo planeta, ele gastou no máximo 10% da capacidade cerebral. A capacidade cerebral será então de 100%. A ficção científica tem sonhado com isso há dezenas de anos. Muitos e muitos filmes já foram lançados pensando na possibilidade do uso total da capacidade cerebral. Nós vamos vê-lo como ele é. Nós vamos receber a totalidade do domínio. Isso envolve uso total da capacidade cerebral. Isso envolve as mais excelentes capacidades físicas, mentais, intelectuais, cerebrais, psicológicas, espirituais. Além disso, ver como ele é envolve majestade, envolve beleza, envolve perfeição. Isso tem a ver com o corpo, tem a ver com a aparência. Ver como ele é envolve imortalidade. E imortalidade aqui não é apenas viver indefinidamente, não. Quando a Bíblia fala de imortalidade, está falando de todas as qualidades da vida eterna, definitivamente, para todo sempre, além do tempo. É a glória total que Deus sempre quis dar ao ser humano. E finalmente, essa passagem sobre a esperança da semelhança, ela nos ensina que a imagem e semelhança de Deus é a glória final, definitiva da esperança. É aquele estado e qualidade de vida que vão trazer toda a plenitude real da satisfação que nós não temos agora. Quando nós vermos a Cristo como Ele é, isso vai nos trazer a plenitude da satisfação de tal maneira que não vai faltar mais nada, nós não vamos precisar de mais nada, nós estaremos completos, plenamente satisfeitos. Tudo vai estar bem. Tudo vai estar perfeito. É o céu. É a vida celestial. É a presença de Deus para todo sempre, no novo céu e na nova terra. E nada vai faltar. Ninguém vai faltar. Porque todos os filhos eleitos de Deus estarão presentes. Ninguém vai sentir falta de ninguém. Porque todos a quem Deus elegeu estarão presentes.
A família estará completa para sempre. E nada vai faltar. Satisfação completa. Lembram? Satisfação é ter a Cristo. Não há prazer maior já visto. É o que nós costumamos cantar. Que Deus aplique no nosso coração a sua palavra de tal maneira que ela possa frutificar, trazendo consolação para todos nós, a respeito da nossa vida aqui na expectativa da esperança da semelhança. Sabendo que isso já é nosso, porque Deus já nos deu. Está diante de nós, porque nós ainda estamos limitados pelo tempo e pelo espaço. Mas já nos pertence. Deus já nos deu. Com a garantia da sua palavra. E a Bíblia diz que sobre isso Deus jurou. Deus, Ele quis, com tanto fervor, que nós acreditássemos nisso, que nós crescemos nisto, que Ele se interpôs com juramento, jurou por si mesmo, que isso seria assim. Que assim Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar? Queiram assentar-se, por favor. Irmãos, eu quero lembrar aqui que no dia 25 do próximo mês,
último domingo de fevereiro, nós teremos assembleia extraordinária da igreja para a eleição de oficiais. E até lá nós estaremos preparando a igreja todos os domingos, usando um tempo da escola dominical, para que no dia da eleição nós estejamos orientados sobre o que fazer. Nós vamos eleger 3 presbíteros. Uma das vagas foi deixada pela mudança do presbítero Welden. E as outras 2 estão sendo deixadas pelos mandatos que estão para vencer do presbítero Elias e presbítero José Rosa. Então, no dia 25 de fevereiro, nós teremos de eleger 3 presbíteros, ou reeleger, no caso, Elias e José Rosa. E também estaremos elegendo 4 diáconos, por causa de vencimento de mandato. Os diáconos que estão com seus mandatos vencendo são Caetano, Otávio, Edson e Daniel Muniz. Então será uma assembleia extraordinária grande. E eu peço que os irmãos estejam orando a Deus por essa assembleia, para que Ele nos prepare, a fim de que possamos fazer as escolhas que Deus já fez para esta igreja quanto aos seus oficiais. E também, até lá, eu quero lembrar que na escola dominical, na hora da divisão das classes, os adolescentes devem permanecer no templo, porque nós temos adolescentes que são membros professos da igreja e que vão votar. Dentro do tempo da escola dominical, nós estamos tirando cerca de 15 a 20 minutos para ler as instruções, as orientações com relação à eleição de oficiais. Dentre os candidatos à profissão de fé que o Conselho examinou no domingo passado, nós ainda temos 2 que não fizeram a sua profissão de fé e que farão no 2º domingo de fevereiro. Porque o Eduardo, o único dia de folga dele em termos de domingo vai ser no domingo, 2º domingo de fevereiro. E a nossa irmã, Emily Vitória, resolveu deixar para fazer a profissão de fé junto com ele. Então, no 2º domingo de fevereiro. E, por último, quero lembrar que o reverendo Diogo está de férias, vai estar de férias até o dia 1º de fevereiro, inclusive, que é a próxima quinta-feira. Ele já está entre nós, esteve aqui hoje, na Assembleia Ordinária, juntamente com a dona Patrícia. E eles estarão, então, de volta às atividades a partir do dia 2 de fevereiro. Ok? Então vamos orar.
Altíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, nós te rendemos graças porque Tu nos concedeste oferecer-te este culto. Tu nos recebestes na Tua presença, Tu estás conosco, Tu nos conduzistes, e agora nós te rogamos que Tu faças prosperar em nós todas as bênçãos que Tu nos deste neste culto. Conduze-nos em segurança para os nossos lares, prepara-nos para mais uma semana de atividades nas nossas vidas. Derrama, Pai, sobre nós todas as bênçãos de que temos necessidade. Nós te apresentamos os irmãos que estão enfermos. Te apresentamos, ó Pai, aqueles que estão em dúvida com relação à sua fé. Te apresentamos todos os projetos de vida que nós temos aqui. As ansiedades, as demandas, as esperanças. Ó Pai, Tu podes todas as coisas e Tu nos amas. Concede-nos as Tuas bênçãos segundo a Tua palavra, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Fortalece, ó Pai, a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança. E coloca diante dos nossos olhos a esperança da semelhança. Com tal clareza, que nós possamos fugir da impureza, buscar a santidade e vivermos em toda a plenitude de comunhão contigo e uns com os outros. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, guardem os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.